A primeira notícia que nós vamos conferir aqui é sobre o Reino Unido e a questão de Gaza. Isso porque o Reino Unido deve anunciar nesse final de semana, após essa visita de Donald Trump encerrar, o seu reconhecimento oficial do Estado da Palestina. Isso segundo o jornal The Times. Anteriormente, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer já havia afirmado que ele planejava reconhecer o Estado da Palestina antes dessa reunião da ONU que vai acontecer na semana que vem. Isso caso Israel não fizesse avanços para um acordo de cessar-fogo com o Hamas e não adotasse também condições melhores para a situação humanitária em Gaza. Além disso, o Reino Unido e outros países afirmaram que tinham intenção de reconhecer o Estado palestino já algumas semanas atrás. Entre esses outros países está a França, Canadá e Austrália. E claro, tudo isso reforça a pressão diplomática por uma solução de dois estados para o conflito no Oriente Médio. Já os Estados Unidos e Israel, por sua vez, se opuseram a essa medida, alegando que isso, na verdade, acabaria beneficiando o grupo terrorista Hamas. Trazendo mais detalhes agora sobre a situação ali no Oriente Médio, vamos conferir agora alguns detalhes sobre a questão de Israel. Isso porque o governo dos Emirados Árabes Unidos está avaliando sobre rebaixar as suas relações diplomáticas com Israel, caso o premier Benjamin Netanyahu prossiga com seu plano de anexar partes da Cisjordânia. Isso de acordo com o que fontes disseram a Reuters. Agora, o caso chama bastante atenção porque essa decisão representaria um distanciamento daqueles acordos de Abraão que foram firmados em 2020, principalmente com mediação de Donald Trump na época. E só um detalhe importante aqui, porque Donald Trump, nesse segundo mandato, também tem reforçado muito essa questão de tentar estender esses acordos de Abraão. E, claro, tudo isso iria na contramão desses acordos que já foram assinados em 2020. Agora, segundo Abu Dhabi, essa anexação de partes da Cisjordânia seria considerada uma linha vermelha. Isso embora o país não pense em romper totalmente os seus laços diplomáticos com Israel. No entanto, eles poderiam retirar o seu embaixador do país. Isso de acordo com declarações do governo. Agora, isso tudo acontece em um momento em que a relação entre os dois países já vinha se deteriorando por conta dessa guerra em Gaza. E vale destacar que 5 anos após o pacto ter sido assinado, Netanyahu ainda não chegou a visitar os Emirados Árabes. Agora, falando sobre a questão do Afeganistão, o regime do Talibã anunciou nesta quarta-feira que eles vão suspender a internet por fibra óptica em 5 províncias no norte do Afeganistão, alegando que eles precisariam conter atividades imorais. Essa medida vai afetar amplamente residências, comércios e repartições públicas na região. Já o acesso através dos dados móveis vai continuar disponível, isso porque o controle dessa tecnologia pode ser feita de maneira mais simplificada. E essa é a primeira vez que esse tipo de proibição acontece desde que o grupo retomou o poder em 2021. Agora, falando sobre relações entre Canadá e México, o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, chegou hoje à cidade do México para uma viagem de 2 dias. O propósito dessa viagem seria fortalecer as relações bilaterais entre os dois países e também uma articulação conjunta nas negociações comerciais que os dois países farão com os Estados Unidos. Carney se encontrou hoje com a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, para tratar de comércio, segurança e também de saúde. Além disso, os dois países devem assinar um acordo de parceria estratégica e pretendem também alinhar posições antes da revisão do acordo comercial da América do Norte, que vai acontecer em 2026. Agora, voltando para a questão dos Estados Unidos, na quarta-feira, durante essa visita oficial que o presidente americano Donald Trump fez para o Reino Unido, ele anunciou que vai designar o movimento Antifa como uma organização terrorista. Essa declaração foi tomada depois que protestos do grupo aconteceram em Londres. Nesses protestos, os manifestantes ironizaram o assassinato do comentarista conservador Charlie Kirk, que era um aliado muito próximo de Donald Trump. Trump disse ainda que o movimento representa uma ameaça radical e, por isso, seus financiadores também deverão ser investigados. Essa medida acontece no mesmo momento em que o FBI ainda está investigando se o assassinato de Charlie Kirk tinha algum tipo de vínculo com a Antifa. Agora, em 2020, Trump já tinha, na verdade, alertado sobre essa possibilidade, e especialistas estão, na verdade, destacando e se questionando se realmente existe alguma viabilidade legal dentro dos Estados Unidos para que essa decisão seja tomada.